Hoje é segunda, 22 de dezembro, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. Hoje o Giro de Notícias será um pouco diferente daqueles que eu faço, tem aquela vinhetinha, tem aquelas coisinhas. Não, eu vendo tudo que eu vi ontem na TV, acho que é o momento da gente ter uma conversa definitiva sobre um tema. A representatividade do Botafogo nas mídias e o que essa representatividade ela ocasiona dentro de campo. Ontem, vendo todos os programas possíveis de TV aberta, fechada, os programas que têm relevância, e eu queria saber como eles agiriam com um erro gravíssimo que aconteceu no jogo do Botafogo sábado. E sabe qual foi a relevância? Zero. Nada. Ovinho. Isso é muito grave, meus amigos. É um assunto repetitivo, é algo que eu falo algumas vezes aqui no canal. A relevância do Botafogo nas mídias, ela cada dia que passa está menor. O Botafogo deixou de ter representatividade. Já tem dirigentes amadores, já tem dirigentes fracos, e a gente não pode esperar nada dali. Mas a mídia, o jornalismo, a minha profissão, sinceramente eu esperava que pudéssemos ter um pinguinho de noção das coisas que estão acontecendo com o Botafogo neste campeonato brasileiro. Fiz um vídeo no domingo aqui no canal, se vocês não puderam ver, vejam, mostrando todos os erros que aconteceram com o Botafogo. E o torcedor botafoguense tem que parar com uma coisa. Parar de chororô, reclamação, tem que parar de reclamar. Tomando essa atitude, vocês embasam tudo que a mídia fez. Para vocês terem uma ideia, o que o Lisca doido fez, que de doido não tem nada, no último domingo, reclamando de uma maneira veemente da arbitragem na partida do América Mineiro contra a Chapecoense, ontem no Bem Amigos, esse tema entrou em debate. Questionaram as arbitragens, falando que o América Mineiro foi prejudicado, falaram que outras equipes também estão sendo prejudicadas, mas o nome do Botafogo nem mencionado. Mostraram no Bem Amigos o gol do Botafogo, o time falando que vai ter um trabalho para fugir do Z4, mas cadê o lance do pênalti? Falaram, teve um pênalti ali que o Sabino perdeu, mas cadê a origem? O programa Seleção Sport TV, claro, o assunto do racismo com o Gerson, um assunto que tem que ser debatido mesmo, é algo repugnante. E só teve isso num quadro que tem com os apitadores, ex-apitadores no caso. O PC, a Nadine e o Sálvio foram os três que participaram ontem. Eu até brinquei no meu Twitter, na hora que eu vi o Paulo César Oliveira, falei, caraca, o Paulo vai avaliar o que o irmão dele fez sábado? Nem entrou em debate. E isso vem acontecendo sistematicamente. Um seguidor ontem comentou no Twitter, ATF, mas levavam o Paulo Autuori direto nos programas para falar sobre isso e nada aconteceu. Não levavam o Paulo para falar sobre isso. O Paulo falava de todas as coisas, do problema no futebol, a CBF, mas o assunto Botafogo era mínimo. Você não tinha nada ali falando sobre o Glorioso. E o que nós estamos vendo neste momento é uma coisa preocupante, porque você já não tem uma pressão do torcedor dentro do estádio. Que se você tem o torcedor ali incentivando, o torcedor brigando, o torcedor cobrando, os apitadores eles teriam um pouco de receio de roubarem o Botafogo dentro de casa. Você tem uma diretoria omissa, que vai à CBF, o Mufarrege foi umas 2 ou 3 vezes à CBF para comer bolacha com o Caboclo, o presidente daquela entidade. Dorcésio Melo nem entrou ainda, nem assumiu a presidência, a gente não pode falar nada sobre as suas atitudes, porque ainda ele não é o presidente. Você teria o quê? A mídia fazendo uma cobrança, a mídia fazendo uma pressão. Eu aposto com vocês que nenhum time, nem da Série A, nem da Série B, nem da Série C, nem da Série D, foi tão prejudicado quanto o Botafogo pelas arbitragens. E vou mais longe. Por exemplo, o que o presidente do Flamengo fez indo na sua mídia, indo na Flá TV, falando que um árbitro paulista não pode apitar jogo do Flamengo, eu tenho certeza que isso vai influenciar nas próximas escalas de arbitragens. Nenhum árbitro paulista vai apitar jogo do Flamengo. E o árbitro, na hora dele colocar o apitinho na boca, ele vai tirar, não vai apitar. No próprio jogo de ontem, entre o Rubro Negro e o Bahia, foi nítida a falta do Felipe Luiz no nascedouro da jogada, do quarto gol do Flamengo. Claro, ajudou o Botafogo, sim, mas não podemos esquecer. No mesmo jogo, o cara fez uma lei da compensação por causa da expulsão ali do Gabigol no começo da partida.
Ele não iria ter peito de anular um gol do Flamengo. Tinha noção na cabeça dele que aquilo seria pauta em vários programas. Muitos vão falar assim nos comentários, eu tenho certeza. Ah, Tef, para com isso, é culpa do time que é uma porcaria. Amigos, sejam prejudicados em alguma coisa nas suas vidas. Tenha um cara calhorda tirando a sua vaga, tenha um cara sacana te roubando e você sendo responsabilizado, tenha alguém passando a perna em você. Isso não influencia no teu psicológico? Repito, o vídeo de domingo é bem esclarecedor aqui do canal. Erros em jogos consecutivos. E o próximo adversário é o Corinthians, que historicamente, na dúvida, é a favor do Corinthians. Ainda mais com o crescimento da equipe comandada pelo Wagner Mancini, que agora pode até mesmo almejar uma possibilidade de uma vaga para a Copa Libertadores. Vocês não acham que na dúvida vai ser pró-Botafogo ou pró-Corinthians? Aí vai acontecer o que houve no primeiro turno. Nós já fomos prejudicados pelo árbitro na partida contra o Corinthians lá no Itaquerão. E no próximo domingo, como será a arbitragem? Ninguém pressiona, não acontece nada. O exemplo do Lisca é fantástico. Esbravejou e o Galvão pegou um pedaço do programa. Vocês acham que o Galvão parou para ver Chapecoense e Avaí no domingo com vários jogos, Chapecoense e América, perdão, no domingo com vários jogos acontecendo? Claro que não. Ele foi verificar depois do que aconteceu. Aí ele foi ver que realmente a equipe comandada pelo Lisca foi prejudicada. Porque é muito fácil você fazer análises genéricas. Ah, o Botafogo está ali na zona de rebaixamento, vai cair. Mas será que nessa análise genérica alguém consegue parar e ver a quantidade de jogos em que o Botafogo foi assaltado, roubado? Eu não quero que o Botafogo seja ajudado, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal. Eu não quero que o Botafogo seja beneficiado, eu só não quero que o Botafogo seja roubado. Porque se a gente parar para analisar, em quantas partidas o Botafogo teve algum lance polêmico a seu favor? Talvez contra o Sport, um lance de um pênalti ali que poderia ser marcado para a equipe pernambucana? Acho que só ali, parando para analisar. É difícil, vamos continuar sendo assaltados até o final do Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo ficar na primeira divisão, tem que ser passando por cima de tudo e todos. Porque se dependermos dos dirigentes, isso não vai acontecer. Os jogadores eles precisam ter a consciência. O Barroca, na próxima vez que for assaltado, tem que esbravejar. Porque só assim. E o torcedor tem que parar com isso. Ai, vamos falar de chororô. Todos os times reclamam. Não vamos ficar com medo. Não vamos aceitar o que está acontecendo calados. Mas se você estiver vendo algum programa, Seleção Sport TV, que é um programa mais amplo, o Linha de Passe, não adianta mandar para Fox Sport Rádio, porque é um programa que não tem, digamos, que não vai tratar o assunto da maneira que deveria tratar. Confie nos programas que têm uma certa ética e um certo discernimento profissional, como Seleção, como Bem Amigos, como Linha de Passes, que são programas sérios, que tratam o futebol de uma maneira correta. Não programas que tratam o futebol de uma maneira como se fosse apenas entretenimento, como se não fosse algo que movimentasse paixões. Mandem sim, eles sempre colocam uma hashtag. Vocês não vão falar dos erros contra o Botafogo? Vocês vão omitir até quando os erros contra o Botafogo? Então é isso, gente. Desculpem ter colocado esse tema hoje aqui no Giro de Notícias. Seria outra pauta, mas eu fiquei irritado demais ontem vendo esses programas de TV e eu precisava conversar com vocês a respeito disso. Mais tarde, por volta de 1h, estarei de volta com o nosso Giro de Notícias, com o nosso almoço com o TF. Peço que você deixe seu like. Faltam menos de 100 inscritos para a gente atingir a marca de 121. Será que a gente conseguirá bater esse número antes do Natal? Espero que sim. Conto com a sua audiência, conto com o seu carinho. Um beijo para vocês. E comentem aqui o que vocês acharam. Por favor, vamos comentar de uma maneira consciente. Vamos comentar de uma maneira em que a gente não haja como agem com a gente, achando que esses problemas eles não interferem. Interferem e interferem demais. Fui. Tchau, tchau.